Sendo hoje dia dos Santos Reis, o dia em que se comemora a visita dos potentados do Oriente ao ilustre príncipe recém-nascido, Jesus Cristo, eu aproveito também para desejar um feliz Dia dos Reis, dos Magos, ou do encontro ilustre entre os potentados das várias regiões dos impérios com o nobre príncipe de sangue, herdeiro do trono de Davi, Jesus Cristo, e aproveito também para desejar um feliz 2025. Eu sou o professor Luiz de Gonzaga Medeiros Bezerra da Cunha, fui por quase 30 anos professor no curso jurídico da UNP e no curso de arquitetura, e por 16 anos e meio professor de direito constitucional e tributário na Faculdade Estácio, na Faculdade Câmara Cascudo, e venho hoje lembrar vocês da importância da leitura de um livro do direito constitucional. É o livro de José Afonso da Silva. Quem foi meu aluno sabe que eu sempre indicava José Afonso da Silva nas leituras. Ele é um teórico estruturalista e esse livro ele é importante para quem quer aprender o que é uma Constituição. A aprendizagem do que é Constituição, ela não é apenas para os estudantes do direito, da economia, da administração e das ciências sociais. Aprender o que é uma Constituição é para o cidadão brasileiro, o homem brasileiro, o trabalhador brasileiro, o eleitor brasileiro, a que todos nós precisamos saber o que é uma Constituição. Então eu indico sempre esse livro, José Afonso da Silva. Então a Constituição de 1988, ela pode ser compreendida a partir da leitura desse livro. Então uma Constituição, ela é o primeiro documento importante. Ela é a primeira representação social de um povo. E ela é construída através dos representantes do povo que foram eleitos para a Assembleia Nacional Constituinte, no sentido de elaborar esse documento jurídico, esse documento ou esta grande representação social. Através da leitura desse livro, nós podemos saber os passos metodológicos para entender o que é uma Constituição, para entender o que é um processo legislativo, ou melhor, como os deputados e senadores, qual o conjunto de procedimento na elaboração de uma emenda à Constituição, na elaboração de uma lei complementar, na elaboração de uma medida provisória, na elaboração de uma lei ordinária. Enfim, Zé Afonso da Silva vai sistematizar, vai dialogar, vai explicar qual o conjunto de procedimento legal, racional, burocrático
na elaboração de uma medida provisória, na elaboração de uma lei complementar, de uma lei ordinária, de uma emenda à Constituição. Mas não é só isso. Nós vamos aprender também nesse livro a organização política administrativa do Estado brasileiro. O Estado brasileiro, elaborado nessa sofisticação, aonde eu vou ter um conjunto de normas que vai me explicar o que é a União, o que é os Estados membros da Federação, o que é um município. Mas esse livro não apenas explica só a organização do Estado brasileiro, essas estruturas de poder. Vai também me dizer o que é uma Constituição tributária, o que é tributo, quais os tributos do ordenamento jurídico. E a partir daí nós vamos aprender o que é tributo, o que é o fato gerador, o que é, ou melhor, se nós teorizarmos mais a hipótese de incidência tributária, nós ainda vamos encontrar, a partir dessas leituras, o que é o Estado brasileiro no sentido de uma Constituição orçamentária. Então nós passamos a entender a elaboração e o que é exatamente aquelas 3 leis que todo brasileiro deveria entender, não é? O plano plurianual, a lei de diretriz orçamentária e a lei orçamentária anual. Então, PPA, LDO e LOA. Enfim, nesse livro também encontramos uma teoria das constituições. O que diz Hans Kelsen sobre uma Constituição? A Constituição sendo vista como esse primeiro grande documento jurídico, a Constituição também sendo vista como um documento escrito, sistematizado, e que também existe a Constituição no papel e as constituições que vêm através dos fatores reais de poder. Então exige um pouco da leitura de Kelsen, um pouco da leitura de outros autores que são também importantes, né? Então, eu aconselho, para quem não tem pressa, para quem tem que aprender isso, a leitura desse livro. Nunca foi tão importante como entender essa organização do Estado brasileiro, do Estado democrático de direito. Então eu desejo a todos um feliz ano novo e não esqueçam de ler o texto da Constituição e de ler também o texto de José Afonso da Silva. Até breve.